Oi, alô. Pra quem não me conhece, prazer. Meu nome é Felipe e sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala um pouquinho sobre maquiagem, sobre skincare, eventualmente, quase nunca sobre arte. Então, se você tem interesse por algum desses assuntos, já vai se inscrevendo que vai me ajudar muito. E hoje vamos falar novamente sobre maquiagem aqui, aproveitando que a gente tá em época de Natal e tal. Então hoje eu vou ensinar uma maquiagem social super coringa pro Natal, bem simples de fazer, que não precisa de muitos produtos e que funciona super bem para pálpebras caídas ou gordinhas. Porque isso acabou virando o carro-chefe do canal. Vocês sabem que eu prefiro umas maquiagens mais estranhas, tipo, se vocês me seguem no Instagram, vocês devem ter visto o tipo de maquiagem que eu geralmente faço. Mas como agora é época de Natal e muita gente vai estar se maquiando em casa, eu acho que é uma oportunidade boa pra ensinar esse tipo de maquiagem social que é extremamente simples e combina com todo mundo, combina com todo tipo de rosto, dá pra você combinar com várias roupas diferentes também. Então eu imaginei que seria um tema de vídeo interessante. Mas enfim, se você tá interessado em aprender como que faz essa maquiagem, venha comigo que eu vou te mostrar o passo a passo agora. Ok, antes de tudo, como dá pra perceber, eu já tô com a pele pronta, né? Eu tô com a pele bem mais rebocada do que eu geralmente faço. Porque eu geralmente prefiro fazer uma pele mais leve e carregar mais na maquiagem do olho. Mas como hoje a maquiagem do olho vai ser meio levinha, assim, não vai ser muito chamativa, eu pensei em fazer uma pele um pouco mais rebocada, um pouco mais elaborada e tal. Que por sinal ela foi quase toda com os produtos da Lacre 21 que eu tô testando aqui em casa. A base foi essa base na cor F55, o corretivo foi esse corretivo na cor N1, o pó foi esse pó translúcido na cor Chocobranco, e o blush foi esse Space Robot que eu já usei diversas vezes, virou um dos meus blushes favoritos assim do momento. Agora só o contorno que foi de outra marca, que foi dessa paletinha aqui da Shiglam. E olha, eu tava testando todos eles, menos o blush que eu já usei antes, mas até agora eu tô bem impressionado com todos. E eu, sinceramente, achei que a pele ficou impecável. Então, se vocês querem uma resenha mais completa sobre esses produtos, deixem aí nos comentários que eu posso fazer um no futuro. Mas hoje o vídeo vai ser mais focado nos olhos. Justamente porque é a parte que o pessoal geralmente tem mais dificuldade, né? Principalmente se você tem essa pálpebra mais caidinha. Então o vídeo vai ser quase todo focado nos olhos, naquela estrutura quase como uma videoaula mesmo. Mas enfim, para essa maquiagem dos olhos, o que eu tô pensando é um olho esfumado marrom bem discretinho, assim, mas ao mesmo tempo bem demarcado e elevado no final. Com um delineado fino e uma pálpebra iluminada dourada meio rosé. Então os pontos chaves para essa maquiagem são um esfumado sutil e um olho alongado e iluminado. Aí para começar a construir esse formato de olho, eu vou estar pegando a mesma cor que eu usei para fazer o meu contorno e o meu bronzer, que foi esse marronzinho meio neutro aqui dessa paletinha da Shiglam, e dando só uma esquentadinha nesse tom um pouco mais quente aqui. E os pontos principais de você usar o mesmo contorno ou bronzer que você usou no seu rosto para construir esse formato do seu olho é que primeiro vai estar tudo combinando porque vão ser os mesmos tons no seu rosto, e segundo que contorno e bronzer geralmente não tem uma pigmentação tão forte quanto uma sombra. Então tem bem menos risco de você fazer um esfumado muito escuro ou um olho muito marcado. Porque como ele tem uma cor mais sutil, ele já vai meio que se esfumar sozinho. Então ok, você vai construir o formato do seu olho com a cor do seu bronzer ou do seu contorno. Agora como que a gente faz essa construção do formato do olho? E é aqui que a gente precisa parar um pouquinho para estudar o formato do nosso olho. Independente do formato do seu olho, a sua pálpebra vai estar dividida em duas partes. A pálpebra fixa, que é a pálpebra que fica sempre aparecendo quando o seu olho está aberto, e a pálpebra móvel, que fica abaixo da pálpebra fixa, e se você tem pálpebra caída, ela fica encoberta pela pálpebra fixa. Então, para qualquer tipo de maquiagem, se você tiver uma pálpebra que faz isso, você tem que pensar que qualquer coisa que você estiver trabalhando aqui no meio não vai aparecer enquanto você estiver com o rosto relaxado. Só vai ficar aparecendo quando você estiver com o olho esticado, né? E ninguém vai passar a noite toda com o olho assim, para todo mundo ver a maquiagem, né? Então, para você pensar na sua maquiagem, você tem que pensar no que vai aparecer enquanto o seu olho estiver aberto. Não vai pintar a Capela Sistina aqui no meio, porque quando ele ficar aberto, ele não vai aparecer. Tipo, só não vai. Então, sabendo que tudo isso que a gente vai aplicar aqui não vai estar aparecendo quando o nosso olho estiver aberto, o que a gente faz para contornar isso é aplicar a nossa sombra um pouco acima dessa linha, que é a linha que divide a nossa pálpebra fixa com a pálpebra móvel. Se você não sabe direito onde que é essa divisão, uma dica que eu vou dar para você é, com um pouquinho de sombra no seu pincel de maquiagem, você vai carimbar essa sombra por cima dessa linha da sua pálpebra com o olho aberto e relaxado. Assim. Então aqui dá pra ver que tem uma linha que ficou meio que demarcada, né? Então tudo que vai estar abaixo dessa linha não vai estar aparecendo enquanto o seu olho estiver aberto.
E essa parte aqui acima dessa linha vai ser a parte que vai aparecer enquanto o seu olho estiver aberto. O legal é você fazer isso e demarcar até onde você pode esfumar essa sombra. Tipo, eu geralmente gosto de deixar um dedinho aqui abaixo da sobrancelha sem sombra. E focar o esfumado nessa região, porque aí ele vai aparecer enquanto o seu olho estiver aberto. Então, ok, agora que vocês já sabem qual é essa divisão e qual que é o espaço de pálpebra que vocês têm para trabalhar, você vai pegar o seu bronzer ou contorno, num pincel de sombra um pouco mais fofinho, para você não correr o risco de fazer uma aplicação muito marcada. Esse daqui é o esfumador gatinho da Quinice Berenice, por sinal, que é o meu pincel favorito. E nós vamos aplicar esse bronzer ou contorno ao longo de toda essa linha da nossa pálpebra fixa, meio que seguindo o formato natural do nosso próprio olho, e aqui no final puxando o esfumado um pouquinho mais para cima para já elevar um pouquinho o olhar. Isso é legal você fazer quando já não tiver muito produto no pincel para não correr o risco da sombra ficar marcada. Assim, dá pra ver que é um esfumado super leve, super discretinho, né? Mas ele já consegue dar essa levantada no nosso olhar e foi super fácil de fazer. Agora uma dica de ouro, caso você não consiga fazer esse esfumado ficar assim, do jeito que você quer, ou caso você esteja usando uma sombra que não consegue esfumar direito, você pega um pincelzinho de esfumar em um pó translúcido, e tem que ser só um pouquinho de pó mesmo. E você vai passar ele meio que varrendo essas bordas do esfumado que você fez. Aí ok, o esfumado de cima já tá pronto, agora eu vou esfumar a parte de baixo do olho. E você novamente precisa observar o formato natural do seu olho para decidir o quanto que você vai esfumar embaixo dele. Eu, por exemplo, tenho essas bolsinhas aqui que ficam aparecendo enquanto eu falo, então eu não posso nem deixar esse esfumado muito fino aqui, muito junto do cílio, senão ele não vai aparecer, não vai fazer diferença nenhuma. Quanto eu não posso puxar ele muito para baixo, porque senão vai se misturar com essa sombra que essa bolsinha faz, e só não vai ficar legal. Então eu faço ele meio que já na grossura desse pincelzinho de esfumado aqui, e aplicando a sombra bem de leve também, só pra dar uma dimensão no olho. Mas se, por exemplo, você não tem esse problema da bolsinha, eu acho que o mais interessante a fazer é pegar um pincel um pouco mais assim, meio língua de gato mesmo, aplicar essa sombra rente à sua linha dos cílios, e com um pincel limpo esfumar essa sombra sem puxá-la para baixo. Porque aí você já vai estar destacando o seu olho sem ficar uma coisa muito exagerada e sem ficar com muita sombra embaixo dele. Mas ok, novamente, com o mesmo produto que eu usei aqui nessa parte de cima, eu vou estar aplicando esse contorno seguindo o formato do meu olho aqui por baixo e puxando essa parte final aqui para cima para já se juntar com esse esfumado que a gente fez aqui. Novamente já dando uma super definição e um aumento aqui no olho, mas sem ficar nada muito pesado. E por sinal, esse é o esfumado base que eu uso com basicamente toda a maquiagem minha, então ele funciona com todo tipo de sombra, com várias cores diferentes e com quase todo tipo de maquiagem, sinceramente. Mas enfim, já temos o nosso formato de olho aqui super esfumado, super sutil. Porém, agora eu vou estar fazendo um truquezinho que não vai pesar nele, porém vai dar muito mais dimensão pro olho, vai alongar ele mais, vai deixar uma coisa muito mais interessante. Que é você pegar uma sombra marrom um pouco mais escura, e eu vou estar usando essa sombra Fudge, dessa queridíssima paletinha da Mari Saad, que eu amo demais. E a gente vai estar aplicando ela no nosso cantinho externo do olho, porém sem espalhar muito ela, tipo, você não vai trazer ela aqui pra frente, e você vai esfumar ela só um pouquinho assim, um pouquinho de nada mesmo pra parte de fora do olho. Porque a gente não quer escurecer demais o formato do nosso olho, a gente só quer trazer mais dimensão para ele. Então a aplicação dessa sombra vai estar muito concentrada só nesse cantinho externo aqui do olho. Eu acho que é legal pensar ela como se fosse um auxílio pro delineado até. Porque você não quer que ela apareça muito aqui em cima, nem muito aqui do lado. Ela é só para escurecer esse cantinho externo do olho. Então com esse mesmo pincel eu vou aplicar essa sombra aqui, e depois eu vou limpar o pincel e esfumar ela sem tirar ela do lugar.
Olha a ilusão que dá. Dá pra ver que ele não pesa, porque o resto do olho continua bem clarinho, né? Mas ele já dá essa dimensão e esse alongado, assim, quase como um delineado. Tanto que, tipo, muitas vezes quando eu faço maquiagem assim, eu nem passo delineado no olho, porque eu acho que a sombra desse jeito já dá definição mais do que o suficiente. E fora que é muito mais fácil do que fazer um delineado, né? E novamente, se você achou que depois de aplicar essa sombra ela ficou muito marcada, você pode ir com um pincelzinho de esfumar e um pouquinho de pó translúcido e esfumar essas laterais dela. Aí ok, agora a parte das sombras no olho tá basicamente pronta, e agora eu vou finalizar ele da forma mais fácil possível, que é com a sombra cintilante na nossa pálpebra móvel. E tipo, essas sombras e esse formato de olho combinam com praticamente qualquer sombra cintilante. Tipo, qualquer brilho que você colocar aqui vai funcionar super bem. Mas como é uma maquiagem de Natal, eu vou estar pegando essa sombra meio dourada, meio rosé dessa paleta da Mari Saad, que eu acho a coisa mais linda do mundo, tipo, sério, gente. E eu vou aplicar ela com o dedo mesmo, tipo, super simples. E precisando, eu vou aplicar nesses cantinhos aqui com um pincel mais fino. Agora, para essa aplicação, é importante você não aplicar essa sombra em cima desse esfumado aqui que a gente fez na lateral, porque senão ela vai tirar esse efeito levantado aqui. E também é importante você não puxar ela muito para cima, porque senão ela vai acabar cobrindo esse esfumado com o marrom que a gente fez antes. Então nós vamos deixar ela só na nossa pálpebra móvel, abaixo dessa linha do esfumado que a gente fez, e até o iniciozinho desse esfumado marrom que a gente fez na lateral do olho. Assim, literalmente a coisa mais simples do mundo. Mas que já dá esse visual super glamouroso, assim, super bonito, que é perfeito pra festa. E olha, qualquer sombra cintilante, sombra glitter, pigmento glitter, funciona pra isso. Então não precisa ser exatamente essa mesma cor, essa mesma paleta. Tipo, você pode usar o que tem em casa, que com certeza vai dar certo também. Mas enfim, pra sombras é basicamente isso. Aí agora eu vou estar aplicando um iluminador nos pontos mais altos do rosto e nos cantinhos internos do olho. E eu acho legal aplicar o iluminador no final, porque quando você estiver aplicando, ele vai dar uma ajuda ainda maior para essa sombra daqui se esfumar. E é por isso que eu aplico o iluminador no final, por sinal. Aí o iluminador que eu vou estar usando é esse iluminador solto da Anastasia na cor So Hollywood. E eu vou estar aplicando ele com 3 pincéis. Nos pontos altos do rosto, com esse pincel um pouquinho maior da AOA. Abaixo da sobrancelha, na ponte do nariz e no arco do cupido com esse pincelzinho da Macrylan. E no cantinho interno do olho com esse pincel de precisão da Morphe. E uma coisa que eu já falei em outro vídeo, mas que eu acho legal reiterar aqui também, já que eu vou estar usando um iluminador bem forte, é que eu não gosto de trazer o iluminador muito para o centro aqui do rosto. Porque geralmente a maior parte da textura, dos poros e etc. tá acentuada aqui no centro do nosso rosto. E tipo, independente do quão bom for o iluminador que você estiver usando, ele vai marcar um pouquinho os seus poros e tal, porque ele vai estar iluminando aquele local. Então por isso eu tento sempre deixar ele aqui nesse canto externo do rosto, sem puxar ele muito aqui pro centro. Tipo, eu meio que traço uma linha mental aqui saindo da parte externa da minha pupila. Eu só vou estar aplicando o iluminador nessa parte daqui, sem puxar ele muito pra frente. Porque aí eu vou conseguir iluminar e levantar o meu rosto, sem marcar poros ou textura. Então eu recomendo demais vocês aplicarem assim também. Assim, aí tipo, tá super iluminado, né? Mas vocês veem que de frente não tá marcando nenhuma textura, nenhum poro, nem nada. Mas mesmo assim tá levantando o rosto e dá esse efeito belíssimo. Aí ok, agora que eu já tô com o olho pronto, já tô iluminado, já tô com a maquiagem quase pronta, né? Eu vou estar aplicando meus cílios, que é outra parte muito importante dessa maquiagem. Que justamente é pra ser uma coisa de festa, né? Uma coisa glamourosa. Então eu vou estar pegando esse par de cílios aqui que eu recebi da Beauty Bay. Que é aquele tipo de cílio mais natural, mais esparso assim, meio que extensão de cílios mesmo. Mas que já vai dar um super diferencial nessa maquiagem. Se vocês forem fazer uma maquiagem assim, tendo uma pálpebra caída, eu recomendo vocês procurarem cílios desse tipo. Porque cílios muito grossos, muito cheios. Tipo esses aqui, por exemplo, que ok, é um exemplo extremo. Mas que vocês veem que a base toda dele é coberta por cílios. Enquanto desse aqui já tem uns espacinhos abertos.
Você usando um cílio assim que é muito denso, tendo uma pálpebra caída, o que pode acontecer é que essa base dele, que já tem muitos cílios, vai cobrir completamente todo o trabalho que você teve na sua sombra e no seu delineado. Que é algo que pode ser bom se você estiver tentando cobrir algum erro que você fez e tal, mas que nesse caso só vai cobrir todo o trabalho que a gente teve nesse olho e vai tirar todo esse efeito iluminado, levantado que a gente fez aqui. Então é importante você pegar um par de cílios que é um pouquinho mais aberto aqui na base dele, porque aí ele vai deixar essa sombra e esse trabalho que a gente fez aparecer. Mas ok, antes de aplicar ele, é bom a gente preparar os nossos cílios e a base dos nossos cílios também. Então eu vou estar fazendo um delineado bem fininho, rente à linha dos cílios. Eu não vou puxar aqui no final, por sinal, vai ser só para fazer uma base para esse cílio que a gente vai aplicar. E depois eu vou estar curvando e aplicando uma máscara nos meus cílios. Assim, por sinal, eu puxei uma pontinha aqui bem fininha no final, só que isso é opcional também. Se você quiser, você pode fazer um delineadozão assim com essa maquiagem, ou só usar ela sem nenhum delineado também. Porque a mágica aqui meio que se faz com as sombras mesmo. Mas o que é hora de aplicar os cílios. E uma dica que eu sempre dou, caso você não seja muito bom aplicando cílios e tal, é de você aplicar a cola aqui na base dos cílios. E também aplicar um pouquinho aqui na base dos seus cílios mesmo. Só fazendo umas pontinhas assim, umas gotinhas bem de leve. Porque aí essa cola que você aplicar aqui e a cola dos seus cílios vão meio que se juntar como um imã. E você já não vai ter dificuldade nenhuma na hora de aplicar. Assim, dando só um alongamentozinho, uma extensão e tal, mas novamente sem pesar muito no olho. Aí agora pra finalizar essa maquiagem eu vou estar só aplicando um batom, e essa parte da maquiagem meio que você que vai decidir como é que vai ser. Porque esse olho é bem neutro, né, então ele combina com vários tipos de batom diferentes, várias cores, vários efeitos. Então você meio que tá livre pra escolher a cor que mais te agrada. Mas como é uma maquiagem de Natal, eu vou estar usando esse batom vermelho da Katkin, que eu só tive coragem de usar uma única vez pra não estragar esses desenhos daqui, que são a coisa mais linda do mundo, mas que eu acho que hoje é uma boa oportunidade para usar ele de novo aqui. Até porque ele é um vermelho belíssimo e ele tem uma fórmula perfeita. Então eu vou desenhar minha boca com esse lápis que é um vermelho um pouquinho mais escuro da NYX e aplicar esse batom por cima. Ah, é muito lindo esse vermelho, vai. Eu nunca vou superar. Mas enfim, gente, a maquiagem é basicamente isso. Falta fazer a sobrancelha ainda, mas é porque eu ainda não decidi qual peruca que eu vou usar, então não sei qual cor que eu vou fazer a minha sobrancelha ainda. Mas os pontos principais são todos esses que eu mostrei pra vocês aqui. Então agora eu vou só trocar de roupa, colocar uma peruca, fazer a minha sobrancelha, terminar de me arrumar e tal. E já eu volto pra mostrar pra vocês o resultado final. E esse é basicamente o look pronto. Eu acabei escolhendo essa peruca ruiva porque eu não uso ela há muito tempo, mas nossa, velho, ficou perfeito com essa maquiagem. Tipo, todas as cores combinaram e tal, e só ficou muito tudo. Aí, por sinal, eu decidi colocar uma pintinha aqui junto do olho, fora das câmeras, só pra dar um charmezinho a mais, sabe? Mas os pontos principais da maquiagem foram todos esses que vocês viram aí. O olho vocês viram que é uma coisa bem facinha de fazer, né? São 3 passos, basicamente, usa muito pouco produto. E ficou uma coisa bem neutra, né? Bem natural e não fica muito chamativo, mas ao mesmo tempo é bem glamouroso. O famigerado soft glam que falam, né? Dá pra você colocar um batom mais naturalzinho ou até não usar batom, só usar um gloss ou um lip tint pra uma coisa realmente mais natural. Ou dá pra usar um batom mais chamativo mesmo, uma cor mais escura, tipo, realmente quem decide é você. Porque esse olho aqui vai funcionar com praticamente tudo que você quiser. E não precisa nem falar que é super simples e fácil de fazer, né? Porque vocês viram no vídeo aí. Então eu super recomendo você tentar ela aí em casa pra esse Natal, porque eu tenho certeza que vai ficar um resultado muito legal. Mas eu acho que é basicamente isso. Eu tentei fazer o vídeo super explicadinho, assim, do passo a passo e tal, mas se você tiver alguma dúvida em relação a alguma coisa que eu fiz aqui, ou em relação a algum produto ou qualquer coisa, você pode sempre deixar aqui nos comentários ou me mandar DM no Twitter ou no Instagram que eu vou estar respondendo vocês.
mais. E por sinal, não se esquece de me seguir por lá também, porque vai me ajudar demais. Mas enfim, gente, eu acho que é basicamente isso pra esse vídeo de hoje, pra essa maquiagem também. Eu tô pensando em fazer um outro vídeo pra maquiagem de ano novo também, que geralmente é uma maquiagem mais pesada, mais montação, assim mesmo. Então se vocês também quiserem um vídeo de maquiagem de ano novo, deixem as recomendações aqui nos comentários que eu vou ler todas. E se você assistiu até aqui, eu só tenho que agradecer e eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha aprendido alguma coisa nova hoje também, e que eu possa ter te ajudado de alguma forma. E por sinal, se você gostou, não se esquece de curtir aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever. E se você já é inscrito, eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!